Olá, queridos irmãos, amigos, que a bendita graça do Senhor esteja contigo, com a tua família. A minha oração é que Deus esteja de maneira especial te abençoando, assim como a tua casa nestes dias de tantas incertezas. Trago mais uma vez uma reflexão ao seu coração e ela começa com uma pergunta inquietante, extremamente inquietante. Onde estão os piedosos? A pergunta não é minha, a pergunta é de Davi, rei de Israel. Vivendo num contexto de bajulação, de ódio, de opressão, de apostasia, Davi constata esta dura realidade. Os homens fiéis estavam desaparecendo, os piedosos eram extintos. Esta palavra nós encontramos no Salmo de número 12, versículo 1. Eu quero ler para você. Não existe mais o piedoso. Os fiéis desapareceram dentre os filhos dos homens. Davi se ressentia da presença de homens fiéis e piedosos que fizessem a diferença no meio da sua geração. Algo muito parecido com o que experimentou Martin Luther King na segunda metade do século passado. Em meio à batalha pela igualdade social, o pastor norte-americano declarou que a sua maior preocupação não era o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Como Davi, Martin Luther King parece se ressentir da presença e da atuação de homens conhecedores da verdade que por justiça lutassem pelos direitos de igualdade, ainda que arriscassem a própria vida. Há algumas expressões no Salmo de número 12 que mostram o triste cenário, a realidade dura que vivia Davi. Versículo 2 diz: cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. Versículo 5: pela opressão dos pobres e ainda gemido dos necessitados. Versículo 8, outra expressão forte: os ímpios andam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Diante deste triste cenário, Davi ergue a sua voz em clamor a Deus, dizendo: salva-nos, Senhor. Sua súplica é seguida da triste constatação da extinção de homens piedosos, de homens tementes a Deus. Não existe mais o piedoso, diz Davi. Os fiéis desapareceram dentre os filhos dos homens. Onde estão os piedosos? Era a pergunta que pairava na mente e no coração de Davi. Uma pergunta que atravessa os séculos e ecoa nesta sociedade denominada pós-moderna, cujos valores morais, éticos, espirituais são diariamente violentados. Embora Davi tenha vivido 3.000 anos antes, sua experiência e a sua constatação são retratos fidedignos desta atual sociedade. Quem são os piedosos a quem Davi reclama? O primeiro sentido da palavra piedade ou piedoso na leitura bíblica é de devoção a Deus, apego às coisas espirituais ou à santidade. Este conceito nós encontramos no Salmo de número 4, versículo 3, onde está escrito: sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso.
sentido de pertencer, de ser separado para Deus. O fiel mencionado por Davi no versículo 1 é o homem estável que permanece firme, que é digno de confiança. Davi atesta: estes desapareceram dentre os filhos dos homens. Uma sociedade carente de homens piedosos, tementes e fiéis a Deus, está fadada à ruína, à destruição. Tivesse Deus encontrado 10 homens assim, entre os moradores de Sodoma e Gomorra, aquelas cidades teriam sido livres da condenação, por amor a eles, diz o texto de Gênesis capítulo 18, versículo 32. Mas onde estavam os piedosos? O contexto atual é igualmente preocupante, no meu entendimento. Observa-se com pesar a expansão de uma religiosidade vazia, de um evangelho falsificado, adulterado, banalizado, uma mensagem que não inclui a cruz, a renúncia, o autossacrifício, um evangelho sem conversão genuína, sem santificação, sem verdade, sem luta contra o pecado. A sã doutrina, a ética cristã, o compromisso com a verdade e o elevado padrão moral, infelizmente, estão desaparecendo. Onde estão os homens piedosos? A igreja, amados irmãos, ela precisa se apegar novamente às Escrituras Sagradas. Os cristãos precisam viver em novidade de vida, viver em santidade. Precisamos defender os eternos e irrevogáveis princípios divinos. Precisamos ser gente lavada, remida pelo sangue do Cordeiro, gente piedosa, com profunda intimidade com o Senhor, com profundo senso e zelo para as coisas e as causas espirituais. Precisamos ser servos que sejam arautos da esperança, testemunhas vivas do poder transformador do Evangelho, proclamadores do reino vindouro, porta-vozes da mensagem de salvação, de libertação, de vitória, a mensagem da cruz, a mensagem do amor de Deus. Sim, meus amados, porque de mensageiros da maldade, de proclamadores do caos, de agentes da miséria, de precursores da morte, destes o mundo já está cheio. Thomas Watson declarou que os ímpios têm um verme que não morre e os piedosos uma coroa que não se corrompe. Onde estão os piedosos? Como Davi, Elias, o profeta, quando encontrado por Deus numa caverna, imaginava que ele era o único piedoso remanescente, que todos haviam abandonado a Deus, mas ele é surpreendido pelo Senhor ao tomar conhecimento que 7.000 joelhos não haviam se dobrado diante de Baal. Davi, Elias, Martin Luther King, eu e você, podemos até achar que os piedosos desapareceram dentre os filhos dos homens. Mas eu quero crer, amados irmãos, que há uma multidão de homens e mulheres santos que não se curvam diante de Baal, que não negociam seus valores, mas que se mantêm fiéis, firmes nos propósitos, nos eternos propósitos de Deus. Onde eles estão? Eu espero que muitos estejam assistindo a este vídeo
ouvindo esta mensagem. Eu espero que muitos estejam no hall de membros da minha amada congregação, Primeira Igreja Batista no Cruzeiro Novo. Eu espero em Deus que eles estejam espalhados por esta sociedade, fazendo a diferença, sendo luz, sendo sal, conforme indicou Jesus, como propósito para a sua igreja. Sejamos eu e você, querido irmão, querida irmã, piedosos no meio desta geração, no meio desta sociedade. Que Deus te abençoe. Um beijo santo para você.